A rodada 12 do Ragnarok está prestes a iniciar para a surpresa de muitos, e hoje vamos falar sobre ela no lançamento dos recentes capítulos 106 e 107. Não só isso, temos também a conclusão da batalha de Simohai e Loki, o retorno de alguns personagens adorados pelos fãs, a construção do choque e rivalidade entre Brunhilde e Odin e o próximo lutador da humanidade. Tudo isso será comentado aqui no vídeo de análise mensal do canal do Shikstein. Então já senta aí na sua cadeira, prepara o seu almoço e vem comigo analisar esse capítulo duplo incrível. O primeiro capítulo de hoje começa naturalmente da onde o último parou, com Simohai deitado ao chão, enquanto a vitória da humanidade é anunciada e seus companheiros de guerra comemoram por Simo ter vencido, por ter matado um deus. Mas eles também ficam preocupados, afinal, Simo tava lá, né, deitado, sem responder nada. Mas então o seu cachorrinho aparece, dá uma olhadinha nele e quebra a tensão, lambendo o rosto do Simo, fazendo ali ele sair daquela compostura dele e agradecer ao cãozinho. Quando entrou na arena, Simo disse ao seu cachorrinho para esperá-lo, pois ele já voltaria. Bom, ele não teve forças para voltar, mas de fato ele venceu. Esse aí é o maior atirador da história da humanidade. E claro, com a derrota do Loki, temos também a reação de outros deuses, especialmente a de Ares, que fica achando que tudo aquilo era mais um truque do Loki, até se dar conta que, pelo silêncio do Hermes e dos Zeus, que o deus trapaceiro finalmente havia morrido. É legal, pois o Ares diz que o Loki não era o seu Godly Paul, né, o seu amigo divino, como o Hércules era chamado pelo Ares, ou o Apolo chamava o Ares, mas mesmo não sendo esse amigo divino, ele ainda era querido pelo Ares, e com a partida do Loki, o Ares se sentiria bem sozinho, como ele mesmo diz, né? Já aproveitando a situação, esse momento é o último que a gente vai ver os Zeus nesse vídeo, e como dá pra ver, ele tá com uma cara bem desolada. Vocês bem devem se lembrar de como o Zeus ele ficava com a derrota de um deus. Então imagina agora que os deuses estão a um fucking ponto de perder, o bicho deve estar querendo destruir tudo. Tô muito curioso pra ver como o Zeus vai reagir e interagir aí, né, nos próximos capítulos com a quantidade de coisa que vai acontecer aí pra frente, como a gente vai falar já, né? Além deles, temos o retorno do Apolo, sim, o próprio, né, que tá lá na sala de tratamento dele junto com a Python, dizendo que a batalha foi belíssima. Como dá pra ver, além dos vários ferimentos no corpo, o Apolo tem uma faixa em seu rosto, então a gente pode esperar, obviamente, né, uma cicatriz nele quando ele tiver o seu retorno triunfal e brilhante, né. E com o retorno do Apolo, agora somente dois personagens não retornaram de suas batalhas. O Okita, que acabou de lutar faz pouco tempo, né, e o Kim, que pelo amor de Deus, ele ainda não voltou, cara. Quando é que ele vai voltar? Meu Deus do céu, cara. Ah, enfim, perdi a compostura aqui. Vamos voltar pro capítulo. Vamos então para a sala da Hillock, onde ela e o Jack conversam sobre o final do round 11, com o Jack explicando que Simo conseguiu vencer o Loki graças à dor do seu coração, né? Ao conseguir identificar quando ele tira uma vida pela dor em seu coração. Enfim, né? Toda aquela coisa que a gente já tinha identificado no último capítulo, né? Do Simo sentir a dor quando tira a vida de alguém. Além disso, o Jack complementa dizendo que o Simo identificou que tinha algo de errado com o corvo do qual o Loki se teleportou no final. Basicamente porque ele não era natural das florestas finlandesas, assim explicando como o Simo se virou imediatamente após o Loki trocar pro corvo. A parte legal disso tudo é que o Jack explica tudo isso, né, desde os sentimentos do Simo a atirar nos clones até o momento do corvo, por meio das emoções do Simo e do Loki também, né. É muito legal ver o Jack explicando isso, pois só ele em todo o elenco pode explicar dessa maneira dele, entrando em detalhe nas emoções dos personagens, afinal só ele vê as emoções das pessoas com um pouquinho olho, né. No fim, a Hillock demonstra uma certa tristeza pelo Loki, afinal, né, ele era amigo da Brunhilde e como uma Valkyria, ela viu o Loki e a Brunhilde bastante juntos no passado. Então ela pergunta ao Jack que emoção ele tinha visto no Loki no final do combate. E o Jack explica que o Loki tinha a cor mais pura do amor insano, o que é basicamente o mote do personagem do Loki. Um amor insano, maluco, um amor que força ele a fazer tudo pelo bem daquela que ama. Novamente, como falei, né, o olho do Jack captando emoções e ajudando a gente, leitor, a entender os acontecimentos e nuances no mangá, especialmente com o Loki que morreu sem discurso no final e etc. Então que bom que o Jack tá aí pra realmente botar essa exposição em tela, né. E claro, é ainda mais interessante quando a gente lembra que o Jack começou sua jornada como estripador ao ver o amor da sua mãe, né, o falso amor da sua mãe. Então ele vê aí o amor insano e verdadeiro, o amor puro do Loki, explica por que o Jack achou essa reta final tão bela assim também, né? É um tipo de amor que ele não estava acostumado em ver tantas vezes em vida.
Vamos então para o salão mais isolado do Valhalla, onde vemos Thor e o seu Mjolnir no seu quarto escuro, com o Mjolnir pulsando ali em raios e o Thor o segurando e o acalmando, dizendo que ele também estava triste. Aqui é legal a rimazinha, né, porque inicialmente parece que o Thor tá falando com o Mjolnir, mas na real ele parece que tá falando mais pra ele mesmo, meio que surpreso de que ele próprio tava triste, pelo menos essa foi a minha interpretação da cena. Realmente é intrigante pensar em como Thor via o Loki, como era a relação desses dois, né, porque a gente basicamente nunca viu eles interagindo no mangá direito, né. Então tá aí mais uma cena pra mostrar que o Thor sim é um personagem bem interessante, ele sentindo uma tristeza pelo seu primo. Fechamos então a nossa rodadinha de reações entre os personagens, indo pra Buda e Brunhilde, com o Buda dizendo que Brunhilde e Loki não eram tão diferentes. E é verdade, se a gente for ver, Brunhilde tá fazendo tudo isso, né, arriscando a vida das suas irmãs no Ragnarok, a alma dos humanos e até mesmo matando deuses queridos pra ela. Tudo isso ela tá fazendo principalmente pra salvar o Siegfried e obter a sua vingança. Ou seja, ela, assim como Loki, também tem um amor louco que a obriga a fazer coisas que muitos diriam ser cruéis ou impensáveis. Por isso que logo depois, Brunhilde vai ao seu quarto dizendo que não pode julgar o Loki, afinal ela é igual a ele, e por isso até que tudo termine ela não vai se desculpar com ele. E já aproveitando, a sala da Brunhilde tem novos hologramas. No capítulo 77, né, aquela após a derrota do Tesla, nós vimos os hologramas de vários lutadores caídos no Ragnarok com palavras correspondentes a eles. Mas agora vimos os hologramas dos que a gente não tinha visto antes, né, porque não tinha tido a luta deles ainda naquele momento, que é o Leônidas, o Susanoo e agora o Loki, mas infelizmente sem palavras correspondentes. Antes que me perguntem, fica aqui o que eu acho que cada uma seria, né. A do Leônidas eu colocaria como rebeldia, já que todo o tema dele é ser rebelde, né? O rebelde mais forte da história. Mas obstinação também é uma boa, já que é a palavra do capítulo 81 usada para se referir a ele. Pro Susanoo seria fervor. Toda a questão do seu personagem é ferver e ser fervido. Ele sai do estado frio dele ao ser fervido pela espada e também ferve o Okita durante a batalha. E por fim, a do Loki, né? Uma ótima seria amor, mas o amor já era a palavra do Adão. Então para ele eu colocaria um sinônimo de amor, mais próximo ali do que o Loki fazia, que era devoção, um amor louco, né? Vamos então para o Helheim, onde Gol, Nostradamus e Siegfried recebem a notícia que Simo Häyhra foi o vencedor, com Nostradamus brincando que talvez eles nem precisem se preocupar, já que falta um ponto. Mas vemos algo bem interessante quando Siegfried diz que, apesar de desprezar o Loki, ele não desejaria o Niflheim para ele, o que é bem pesado, demonstra que o Niflheim realmente é uma consequência e tanto. Eu não imaginava que veríamos o ponto de vista da Gol, assim, direto nesse capítulo, já que a última coisa que a gente viu foi o Sig falando que ela era a última peça, né? Então eu me pergunto se a Gol agora tá sabendo o que é a última peça, e se deu tempo pra contar pra ela, né, o que era a tal última peça de fato, ou se não deu tempo, né? Bom, com a vitória do Simo, o Nostradamus diz o óbvio, os deuses agora estão a um ponto da derrota, o que significa que o plano do Odin vai ir pro espaço se eles perderem, então agora era a hora do velhote se mover. Vemos então Brunhilde saindo do seu quarto e se encontrando com Odin, que já manda ali a aura amedrontadora destruidora de corredores, né? Perguntando a Brunhilde qual é a dela, qual é o objetivo dela, enfim, né? Com a Brun dizendo que, obviamente, é salvar a humanidade. Mas o Odin responde dizendo que esse não é o verdadeiro objetivo dela, e aí a Brunhilde finalmente diz em alto e bom tom o que ela quer agora. Ela abre um sorriso desafiador na frente do deus mais bolado do universo e diz que o objetivo dela é matar. E com isso fechamos o capítulo 106, Amor Puro, com a declaração de guerra de Brunhilde contra Odin, nos preparando para o round 12. Mas calma, senhoras e senhores, que isso é só um dos 2 capítulos. Pois é, Shumatsu é foda, nos entregou conteúdo pica para um capítulo e a gente ainda tem outro inteiro para ver. Mas antes de irmos pro capítulo 107, deixa eu só te lembrar, cara, se você tá vendo o vídeo até aqui, é porque tá curtindo a análise, né? Então se tá curtindo, pô, dá um like aí pra apoiar o canal e também se inscreve se ainda não tiver inscrito. A meta atual do canal é os 7.000 inscritos e para alcançar essa meta eu preciso da sua ajuda. Então se inscreve ainda se não tá inscrito e compartilhe esse vídeo para que mais amigos seus acompanhem o Shumatsu aqui pelo canal e para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então com isso continuamos com o capítulo 107, o fim do mundo, um baita título, né? E Brunhilde olhando para os 3 Einherjar restantes, Grigori Rasputin, Mikhail Nostradamus e Sakata Kintoki. Já avisando, essa imagem do Rasputin não é o seu design original, é um redesenho de sua imagem real
de sua aparência real, né? Tô deixando aí na tela uma igualzinha no capítulo 55, só que mais escura, pra você poder ver que não, aquilo ali não é o visual do Rasputin, beleza? Brunhilde, agora sabendo que falta uma vitória pra humanidade vencer, tem certeza que o Odin vai ser o próximo. E voltamos pra cena dela com no seu cara a cara ali com o Odin, né? Com o deus ali falando de matá-lo por algo tão banal quanto o amor, né? E rindo dela, dizendo que o Siegfried é o seu recipiente para reviver os primordiais, coisa que a Brunhilde já sabia, já que não demonstra nenhuma surpresa. O Odin em si não sabe dizer da onde ela tirou essa informação, mas eu creio que tenha sido do Nostradamus, que soube por meio do Siegfried, que soube por meio do Odin. Ou seja, a ponte de informações que o Odin pode não estar sabendo que tá vazando essas informações é o Nostradamus. Mas apesar disso, Brunhilde não sabe qual é o objetivo do Odin, coisa que Nostradamus e Sig meio que já sabiam. Então as informações parecem meio difusas por aí. O Nostradamus sabe de coisas que ele não falou pra Brunhilde, por que ele não falou pra ela, né? Ou então foi outro personagem que falou pra Brunhilde, vai saber. Brunhilde pergunta por que ele quer sacrificar o Siegfried e toda a humanidade. Seria pra governar sobre todo Valhalla? Mas o Odin diz que não, ele quer destruir Helheim, Midgard, Valhalla, ele quer destruir tudo, ele quer trazer o fim de tudo que existe e apenas isso. Como Loki perdeu, o Odin terá que lutar agora. Então Brunhilde e Odin terão a colisão de suas loucuras, e ao mesmo tempo vemos quem Brunhilde havia escolhido para enfrentar o mestre Odin. O homem que desde o começo estava marcado por ela para enfrentar o senhor da loucura e do ódio. Para vencer o deus supremo do panteão nórdico, só esse homem pode fazê-lo. O menino de ouro Sakata Kintoki. Vamos então para o salão dele, né, com o kanji para Kin dourado, né, ali no quarto dele, na porta, né. E ali temos um quarto com um monte de penduricalhos japoneses da era Heian e estátuas do próprio Sakata Kintoki mitológico, né, por assim dizer. E ali está ele, o seu machado belíssimo ali fincado num tronco de madeira. Buda então entra na sala avisando que Jinjin será o próximo, né, e tenta aliviar a tensão ali no ar, né, contando ao Sakata que no caminho pra lá ele passou numa lojinha de doces e encontrou Shiva e o resto dos hindus. O Shiva questionando o Buda de por que diabos ele compra e come tantos doces se na teoria ele prega sobre se desapegar do desejo mundano. E aí o Buda responde de maneira bem curiosa, né, dizendo que se desapegar do desejo mundano já é um apego por si só. O que, apesar de ser uma piadinha muito boa, é até que bem inteligente e combina totalmente com a filosofia do Buda de Shumatsu, né, alguém que faz o que quer na pura liberdade, sem se preocupar com regras impostas. Ou seja, nem mesmo com a regra de não se apegar às coisas, ele se preocupa com essa regra, né, pra vocês verem o nível dele. Sakata então agradece pelo Buda fazer isso aí de quebrar a atenção, mas diz que ele não precisa fazer isso, que isso não é a cara do Buda, né? E que ele não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. O Buda então diz que ele deve voltar, né? Afinal, eles precisam decidir o vencedor da sua 100ª batalha, que aqui era um duelo de Rapa Sumo, né? O Buda avisa, né, pro Sakata que o Odin é bem forte, mas o Sakata retira seu machado do tronco e o levanta, com a gente vendo o tamanho massivo dessa porra aí, cara. E diz que ele não tá preocupado, ele vai matar o Odin. Afinal, ele e Odin têm o mesmo desejo, ou o mesmo destino, dependendo da tradução que você viu. E aqui terminamos o capítulo 107 com essa declaração brutal de vitória. Sakata Kintoki matará Odin. E cara, quanta coisa pra gente falar. Afinal, o round 12 será mesmo Sakata Kintoki vs Odin? E o que podemos esperar de Sakata? Qual é a do Sakata e Odin terem os mesmos desejos, ou os mesmos destinos? Vamos com calma falar disso tudo aqui na reta final do vídeo, tá? Bom, primeiro, o Odin realmente vai ser o próximo? Cara, quando os spoilers desse capítulo estavam lançando, eu tava realmente achando que o Odin não iria lutar. Afinal, temos a questão do Anubis, né, que é um deus que fica bem bravo, bem rápido, e já tá 2 fucking rodadas fora. Uma pelo Susanoo e outra pelo Loki. E claro, o Odin ser o último é muito mais factível, já que ele é ali o boss final do mangá, né. Mas lendo esse capítulo duplo de uma vez, sem ser nos spoilers, né, realmente lendo o capítulo, o ritmo dele inteiro, eu acabei me convencendo. Cara, a preparação, a estrutura desse capítulo, toda a dinâmica dele é pra preparação, pra construção de Sakata Kintoki versus Odin. O Anubis ser o oponente do Sakata não faz sentido narrativo, já que aqui estamos construindo os paralelos entre Odin e Sakata, isso fica bem evidente na página final. E aqui eu nem tô discutindo a possibilidade de ser outro Einherjar, já que a Brunhilde já selecionou o Sakata e o Sakata já foi avisado que vai enfrentar o Odin, então não tem jeito, vai ser o Sakata mesmo. Finalmente vamos ver o resultado daquela encarada lá, né, entre o Sakata e o Odin, então. Inclusive, detalhe curioso é que o Sakata
pelo que dá a entender nesse capítulo, já sabia que iria enfrentar o Odin, já que o Buda chega dizendo pra ele que o Odin vai ser o próximo, como se ambos os dois aí já soubessem, né, da informação de que o Sakata seria o oponente dele. A parte curiosa é que o Sakata, quando encontra o Odin de fato, pergunta pro Buda quem que era aquele velhote, ou seja, o cara iria enfrentar o Odin e nem sabia como ele era, sabe? Então, só reforçando, eu até vejo a mínima chance do Anubis tomar a vaga do Odin. Mas assim, é mínima mesmo, né? Pra mim já tá meio que garantido Sakata Kintoki versus Odin. E o adiantamento do próximo capítulo confirma que pelo menos um deles vai entrar na arena, já que ele diz, só mais uma vitória até o triunfo, as batalhas de vida ou morte chegam ao auge, o 12º lutador faz uma entrada triunfal. Aqui, o adiantamento fala de só um lutador, que provavelmente é o Sakata. Talvez os dois já entrem, né? Ou talvez o Odin e o Anubis tenham ali um cara a cara pra ver quem de fato vai acabar lutando pelo lado dos deuses. Eu particularmente quero ver bastante os dois ali numa encarada bem foda, né? De auras ali colidindo. Ou pelo menos a gente ter uma reação mínima do Anubis no próximo capítulo, né? Agora, falando do Odin, só pra encaminhar pro final do vídeo mesmo, né? O fato dele ir numa rodada quase que garantida da vitória dele de maneira narrativa, né? Já que, obviamente, a gente vai ter que chegar na rodada 13, então a morte do Sakata acaba basicamente ficando selada aqui, já indica que ele vai sobreviver ao Ragnarok. E com isso, ele também pode voltar como o boss final do mangá, num pós-Ragnarok. Seria bem interessante ver ele lutando no Ragnarok e depois demonstrando esse poder dele fora da arena também. Aliás, quanto ao machado do Sakata, aparentemente ele não é de origem de nenhuma Volund com alguma Valkyrie. Ou seja, é bem possível que o Sakata, assim como o Buda, vá lutar com um tesouro sagrado que não seja originário de uma Valkyrie. Ou seja, terá sobrando uma Valkyrie apenas para o round 13, deixando a Brunhilde e a Gol fora do Ragnarok. E sobre o Sakata e essa questão de ele e o Odin terem, né, o mesmo desejo. Bom, quem acompanha o canal há mais tempo já tá ligado que o Sakata era o personagem que eu mais tinha hype de todos pra ver lutar. Mais que Nostradamus, mais que Rasputin, Loki, Simo, Anubis, né? Mais que qualquer um. O meu hype tava nele. Sakata Kintoki, o GOAT. E aqui talvez você esteja estranhando ao falando de desejo, né? Pois a tradução em português e a em inglês lá do servidor do Discord da comunidade traduziu as falas do Sakata como tendo o mesmo destino. E tá certo, a tradução para destino seria a mais acurada para o termo que o japonês que o Sakata usa, que é Shukumei, né? Mas aqui tem um jogo de palavras bem interessante nesse capítulo, pois quando o Odin fala do seu desejo tão aguardado, aqui no capítulo ele usa o termo Shukugan. E como vocês podem notar, o kanji inicial de ambos os termos é o mesmo, é Shuku, um termo para párias. Esses dois termos que Odin e Sakata usam talvez seja um jogo de palavras bem interessante que o autor está usando para conectar o fato, que é o fator, né, que o Odin e o Sakata dizem aí nos capítulos. E dando meu pitaco sobre essa questão do Sakata ter o mesmo desejo ou o mesmo destino, né, por assim dizer, que o Odin, gente, não tem muito segredo. O Odin disse nesse capítulo que o seu desejo, a sua intenção é destruir tudo. Então o Sakata é basicamente a mesma coisa. Isso significa que ele é um vilão? Não, meu cara, a questão é a seguinte, Sakata Kintoki nasceu como um meio algo, né, um meio demônio, meio dragão, sei lá o que ele é, né. Fato é que a sua infância não foi fácil, tanto nos mitos dele, quanto em Shumatsu com certeza também não foi. Eu nem imagino que ele pode ter passado durante a infância, durante a sua adolescência, o seu crescimento, e a minha teoria é que o Sakata cresceu com a vontade de se vingar, ou no mínimo de despejar todo o ódio que ele tinha do mundo contra o próprio mundo. Mas claro, ele aprendeu, talvez com alguém, que esse não era o caminho correto a se seguir. Por isso, minha teoria é que o desejo que o Sakata afirma aqui não é o seu atual desejo, não é o seu atual destino, né? E sim o seu passado, seu eu do passado que tinha esse destino, né? Aquele que odiava o mundo e queria destruir tudo pelo rancor que ele teve em sua vida. Mas não se preocupem, eu vou elaborar tudo isso e explicar tintim por tintim da origem desse GOAT em um vídeo futuro do canal, onde eu falarei sobre a sua verdadeira origem relacionada a deuses e demônios. Então se inscrevam para receber esse vídeo e saber com detalhes qual é a conexão entre ele e o Deus Supremo Odin. E por que a conexão dessa luta não vai ser meramente um deus versus humano ou um herói versus vilão, mas sim que ambos são párias. Então se inscreve para receber esse vídeo. E ufa, finalmente terminamos a análise, batendo aí na porta, né, pro round 12, que eu tô muito empolgado para ver o Odin e, claro, o Sakata GOAT Kintoki em ação. Eu tô muito empolgado para ver ele lutando, mesmo, bom, a derrota dele tá basicamente garantida, né? Eu não me importo muito com isso, eu quero mais ver ele lutando e sendo um personagem muito incrível. E você, acha que o Anubis vai aprontar? Qual que é a sua expectativa para o Sakata? E para o Odin? Comenta aí embaixo e não se esquece do like e da sua inscrição, beleza? Ó, e fica ligado que com aí, né, a rodada do Sakata chegando,
o canal vai estar mudando de foto de perfil, pelo menos por um tempinho, tá certo? Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, os membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Dark, Nada, Omni, Arthur Luiz, Apollo, Alexeidan, Imperadores Celestiais, Martin, UD, Nintendo Nada e Nebula Mental, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.